Olá, boas-vindas a mais uma análise aprofundada aqui com a gente. Hoje o foco é numa ideia que, nossa, moldou muito do pensamento ocidental: o antropocentrismo. A gente está com um material bem interessante aqui que esmiuça essa filosofia, sabe? Desde as origens lá na Renascença até as características principais. E também como ela se compara com outras visões de mundo. Inclusive tem uma análise crítica específica de base cristã que está na nossa fonte e a gente vai comentar. A ideia é entender o que é, afinal, esse tal de antropocentrismo, como surgiu e por que isso ainda importa tanto hoje em dia, como influencia, sei lá, a ciência, nossa relação com o planeta. Enfim, vamos abrir essa caixa. É um ótimo ponto de partida, porque o antropocentrismo, na essência mesmo, ele faz exatamente isso. Põe o ser humano no centro, sabe? Ele vira a referência principal, a medida para definir valor, importância. A própria palavra já entrega, né? Vem do grego anthropos, homem, ser humano. Isso, anthropos, homem, ó, ser humano, e kentron, que é centro. Literalmente o humano no centro de tudo. E essa ideia de centralidade humana, ela já nasce meio que em oposição a outras visões, né? A fonte que a gente está usando deixa isso bem claro logo de cara. Sim, ela se define muito pelo contraste, principalmente com duas outras grandes cosmovisões, digamos assim. A primeira, claro, é o teocentrismo, Theos, Deus, no centro. Essa era a visão dominante na Idade Média Europeia, né? Tudo girava em torno de Deus, da religião. E a segunda é o cosmocentrismo, uma visão mais antiga, talvez mais ligada a algumas filosofias gregas, onde o que importava mais era a harmonia do cosmos, do universo como um todo ordenado, acima até do humano. O antropocentrismo vem e inverte essa lógica. Diz, não, o foco é a experiência humana, a capacidade, o valor do ser humano. Essa inversão é chave, né? E o artigo indica que o palco principal para essa virada foi a Renascença. Como é que isso aconteceu? Foi uma coisa abrupta, assim? Uma ruptura total com o pensamento medieval? Olha, foi um processo, né? Mas a Renascença, ali pelos séculos XIV, XV, XVI, foi o grande catalisador. Foi um período, nossa, de muita efervescência cultural, artística, intelectual na Europa. E o antropocentrismo, ele floresceu ali, justamente como uma reação ao domínio do talcentrismo medieval. E um dos grandes motores para isso foi a redescoberta, a revalorização dos textos da Antiguidade Clássica, Grécia, Roma, que tinham um foco muito maior na figura humana, na razão, nas coisas aqui da Terra, sabe? Entendi. Então, não foi uma ideia que surgiu do zero na Renascença. Já tinha, digamos, umas sementes disso antes, talvez na Grécia Antiga. Exatamente. O termo antropocentrismo é mais recente, mas a ideia de focar na perspectiva humana, isso é antigo. A fonte até menciona Protágoras, aquele filósofo sufista grego, né? Famoso pela frase, o homem é a medida de todas as coisas. A interpretação clássica disso é que a verdade, a realidade, tudo é relativo à percepção humana. Esse tipo de pensamento, centrado no humano, ficou meio esquecido na Idade Média, mas foi redescoberto e ganhou uma força enorme na Renascença. E quem foram as figuras que realmente assim deram voz e corpo para essa visão antropocêntrica nesse período? O material destaca alguns nomes importantes, né? Sim, a fonte aponta alguns nomes-chave. Um que não dá para ignorar é Giovanni Pico della Mirandola. O discurso sobre a dignidade do homem dele é quase um manifesto dessa nova era. Aquela frase citada no texto, o homem é o escultor de si mesmo, nossa, é muito poderosa. Ela resume essa crença revolucionária de que o destino não está pré-determinado por Deus, mas pode ser moldado pela vontade, pela capacidade do próprio indivíduo. Isso era radical para a época. Uma afirmação de autonomia impressionante mesmo. Quem mais que personifica essa mudança? Outro gigante que a fonte menciona é Francesco Petrarca. Ele é muitas vezes chamado de pai do humanismo, né? Ele não só resgatou textos clássicos, mas incentivou uma leitura que valorizasse a capacidade humana, a ética, a razão que estavam ali. Tem uma citação dele no texto que ilustra bem.
Os homens podem fazer coisas maravilhosas quando inspirados pelo amor à virtude e à glória. Olha o foco: homens, fazer, virtude, glória. É um vocabulário que exalta a ação humana, o potencial. A mudança de foco fica muito clara nessas falas. E a fonte ainda lista outros pensadores importantes que foram influenciados por essa corrente. Sim, a análise menciona Nicolau Maquiavel, por exemplo. Ele olhou para a política de um jeito muito pragmático, centrado na ação humana, separando da moral religiosa tradicional. Cita também René Descartes, o famoso penso logo existo, né? O cogito ergo sum. Isso coloca a razão individual como a base de tudo, do conhecimento seguro. Um pilar do pensamento moderno. E até Nicolau Copérnico é mencionado. Copérnico? Mas ele era astrônomo, não exatamente um filósofo. Como ele entra nessa história? É uma conexão interessante que a fonte faz. Porque, assim, a teoria heliocêntrica do Copérnico é científica, né? Diz que o Sol é o centro, não a Terra. Mas isso teve um impacto filosófico gigantesco, porque ao tirar a Terra e, por tabela, a humanidade do centro físico do universo, paradoxalmente, isso acabou reforçando o espírito antropocêntrico da época. Mostrou a capacidade da razão humana de observar, calcular e entender o cosmos, desafiando dogmas antigos, religiosos e científicos. Foi uma vitória da mente humana sobre a tradição, entende? Entendi a conexão. A razão humana desvendando o universo. Mesmo que isso, ironicamente, nos tirasse do centro físico. Ok, então a gente já viu como a ideia ganhou força, quem impulsionou. Mas para a gente pegar bem o que é o antropocentrismo, acho que vale detalhar os pilares. Quais são as características centrais dessa filosofia, segundo o material que a gente está analisando? Certo. O artigo organiza isso em 4 características principais. A primeira, e talvez a mais óbvia, é a valorização do ser humano, intrinsecamente. Ele passa a ser visto como o topo da criação, sabe? Distinto pela inteligência, pela consciência, pela capacidade de transformar o mundo. As conquistas humanas, arte, ciência, filosofia, tudo isso é celebrado como prova dessa superioridade. E isso alimenta também o individualismo. A ideia de que cada pessoa tem valor, tem potencial único. A fonte até usa o homem vitruviano, do Leonardo da Vinci, como um símbolo visual disso, dessa centralidade, dessa busca pela perfeição humana. Essa valorização humana parece ser o ponto de partida para as outras características, né? Qual seria a segunda? Logicamente, a segunda é a ênfase na racionalidade e na ciência. Se o ser humano é tão capaz, qual a sua principal ferramenta? A razão. O método científico, baseado em observar, experimentar, usar a lógica, ele surge como caminho principal para ter conhecimento confiável sobre o mundo. E isso muitas vezes entra em choque com a fé, com a revelação divina como fonte de verdade. Porque, na visão que estava surgindo, fé não se comprova cientificamente. A razão vira o guia principal para entender e dominar a natureza. E essa aposta na razão, na capacidade humana, isso se conecta diretamente com o humanismo, que você já tinha comentado sobre o Petrarca, certo? Perfeito. A terceira característica que o texto destaca é justamente o humanismo. Como a gente falou, o humanismo da Renascença põe um foco enorme no potencial humano. Desenvolvimento intelectual, artístico, moral, social. Ele exalta qualidades como força, beleza, inteligência, criatividade e, claro, a racionalidade. É um movimento que acredita na capacidade humana de construir uma vida boa, uma sociedade justa, pela educação, pela ética, muitas vezes tentando harmonizar isso com a fé cristã, mas sempre com o homem ali no centro da reflexão. E a última característica que a fonte aponta: qual o impacto disso tudo na esfera religiosa? A quarta característica é quase uma consequência das outras. Uma diminuição da influência da religião institucional na vida pública. Isso não quer dizer que todo mundo virou ateu na Renascença, longe disso. Muitos eram super religiosos. Mas a ideia que ganhou força foi que a religião, especialmente a igreja organizada, não deveria mais ditar as regras em tudo,
política, ciência, educação, saúde. A fé passou a ser vista, para muitos, como algo mais pessoal, enquanto a razão humana, a investigação, assumiam a liderança para resolver os problemas do mundo, para responder às grandes questões. Certo. Então temos essa filosofia que exalta o humano, a razão, o indivíduo, e que, por consequência, meio que redefine o espaço da religião. Agora, o material que a gente está usando também dedica uma parte importante a uma análise crítica dessa visão, especificamente de um ponto de vista cristão. E aqui é super importante reforçar, né? Nosso papel é expor os argumentos que estão na fonte, entender essa perspectiva sem necessariamente concordar ou discordar dela. Exato, essa clareza é fundamental. A fonte vai articular o que ela considera serem perigos ou problemas do antropocentrismo quando você compara com os princípios da fé cristã. O primeiro argumento central é: se você põe o homem no trono, você efetivamente tira Deus do centro. E isso bateria de frente com a doutrina bíblica da soberania de Deus. A fonte cita, por exemplo, Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A interpretação ali é que colocar o homem como medida de tudo nega essa centralidade de Deus e pode levar a uma espécie de idolatria do próprio ser humano. Menciona também Apocalipse 3.14, falando de Cristo como o soberano da criação de Deus, para reforçar essa hierarquia que eles defendem. A crítica começa por aí, então, por essa inversão na hierarquia. Qual o segundo ponto que a fonte levanta nessa análise? O segundo ponto foca na relação com o meio ambiente, uma negligência com a criação. A leitura crítica que o texto apresenta é que o antropocentrismo incentiva a ver a natureza só como recurso, algo para ser explorado para o benefício humano. E isso seria o oposto do que a fonte descreve como o mandato bíblico de cuidar e cultivar o jardim lá em Gênesis 2:15. Nessa visão, o antropocentrismo seria uma das raízes filosóficas da exploração desenfreada dos recursos da crise ambiental, vistos como uma distorção do papel humano que seria de administrador, não de dono absoluto da Terra. Uma conexão direta entre a filosofia e as consequências práticas ambientais, na visão da fonte. Quais os outros pontos dessa crítica? Os outros 3 pontos seguem uma linha parecida, focando mais nas consequências morais e espirituais para o indivíduo, sabe? O terceiro é a promoção da arrogância e a falta de humildade. A exaltação exagerada das capacidades humanas poderia levar à soberba, diminuindo o senso de dependência de Deus, a necessidade de ser humilde perante Ele. A fonte até usa João 15.5, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, para ilustrar essa visão cristã da dependência humana da graça divina. E o quarto ponto? O quarto seria a perda do senso de dependência de Deus, gerando uma falsa autossuficiência. O antropocentrismo, segundo essa crítica, poderia levar à crença meio ilusória de que o ser humano consegue resolver tudo sozinho, inclusive problemas existenciais, de salvação, só com as próprias forças, sem precisar de Deus. E por último? Por fim, o quinto ponto seria a perda do propósito eterno da vida. Se o foco vira só humano, só terreno, o propósito da existência pode acabar sendo reduzido ao buscar felicidade, prazer, realizações aqui e agora. E isso negligenciaria a perspectiva de uma dimensão transcendente, de viver para a glória de Deus, buscar uma recompensa eterna, que é central na visão cristã que o texto descreve. Ok. Essa estrutura da crítica que está no material. Acho que para a gente consolidar mesmo o entendimento do antropocentrismo, ajuda muito colocar ele lado a lado com outras visões de mundo, como a fonte também faz. Começando pelo oposto mais direto, que a gente já falou, o teocentrismo. Sim, comparar com o teocentrismo deixa tudo muito claro. São como espelhos invertidos. No teocentrismo medieval, pensar em Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Deus é o centro. Fonte de toda verdade, valor, a natureza, criação dele, o ser humano subordinado à vontade divina, a verdade principal, revelada, Bíblia, Igreja. Aí vem o antropocentrismo, o ser humano é o centro, a medida de valor, a natureza, um recurso ou objeto de estudo para o homem, o ser humano, autônomo, dono de si, a verdade,
descoberta pela razão, pela ciência humana. A inversão é quase total. Fica bem nítido mesmo. E a relação com o humanismo? Você usou o termo filosofias irmãs. Eles são quase a mesma coisa ou tem uma diferença importante? São muito próximos, né? Nasceram ali na mesma época, Renascença, e os dois valorizam o ser humano, a razão, em oposição ao teocentrismo. Mas a fonte aponta uma nuance, sim. O humanismo, ligado a Erasmo, Thomas More, Petrarca, tem um foco talvez mais específico no desenvolvimento das capacidades humanas, intelectuais, artísticas, éticas, na dignidade do indivíduo, e muitas vezes tentando integrar isso com a fé. Já o antropocentrismo é um termo talvez mais abrangente, que define a posição do ser humano como centro de referência em relação a tudo: universo, natureza, conhecimento. Pode ter uma conotação mais secular, mais focada na autonomia radical do homem, sem depender de nada superior, divino ou cósmico. Resumindo, o humanismo foca no florescimento humano, antropocentrismo, na sua centralidade no esquema das coisas. Entendi a diferença na ênfase. E a fonte também compara o antropocentrismo com uma visão bem mais recente, o ecocentrismo. Como é que eles se relacionam? Aqui o contraste é enorme e super relevante para os debates de hoje em dia. O ecocentrismo, que ganhou força no século XX com a questão ambiental, ele propõe uma virada radical. Ele diz que o centro do valor da preocupação ética não devia ser o humano, mas sim o ecossistema como um todo, incluindo todas as formas de vida, os processos naturais. A natureza teria valor por si só, sabe? Independente de servir para a gente ou não. O ser humano seria só uma parte dessa rede complexa, com a responsabilidade de viver em harmonia, não como dono. E como o antropocentrismo clássico se opõe a isso? O antropocentrismo, na forma mais tradicional que a fonte descreve, tende a ver a natureza de um jeito mais instrumental. O valor dela está no que ela pode oferecer para nós. Recursos, beleza para a gente apreciar, objeto para a ciência estudar. O homem é o gestor, o engenheiro, aquele que tem o direito e talvez até o dever, para alguns, de modificar a natureza para atender às suas necessidades, seus desejos. Essa tensão entre uma visão antropocêntrica, homem no centro, natureza como recurso, e uma ecocêntrica, ecossistema no centro, homem como parte, nossa, isso está no coração das discussões sobre sustentabilidade, direito dos animais, crise climática, futuro do planeta. Essas comparações realmente ajudam a desenhar melhor o que é o antropocentrismo. Então, só para amarrar o que a gente viu a partir da nossa fonte, definimos o antropocentrismo como essa filosofia que bota o ser humano no centro de tudo, como medida principal. Vimos as raízes lá na Renascença, reagindo ao teocentrismo medieval, bebendo na fonte do pensamento clássico. Exato. Detalhamos as características-chave: exaltação do valor humano, do individualismo, a primazia da razão e da ciência para conhecer o mundo, a ligação forte com o humanismo e a tendência de diminuir a influência da religião na vida pública. Abordamos também, deixando claro que vem da fonte, aquela análise crítica específica de base cristã que levanta questões sobre a soberania de Deus, o cuidado com a natureza, humildade, propósito da vida. Estamos o antropocentrismo com o teocentrismo, seu oposto direto, com o humanismo, seu primo ali, focado no desenvolvimento humano, e com o ecocentrismo, esse desafiante mais moderno que questiona a centralidade humana em favor da biosfera toda. Fica muito claro como essa ideia antropocêntrica marcou e ainda marca o pensamento ocidental. Sem dúvida. Entender o antropocentrismo é fundamental para a gente mapear de onde vêm muitas ideias que a gente considera básicas hoje, né? Progresso científico, direitos individuais, autonomia. Mas, ao mesmo tempo, essa análise toda, principalmente quando a gente traz a crítica e o contraste com o ecocentrismo, ela nos deixa com umas perguntas bem difíceis sobre a responsabilidade, você não acha? Com certeza. A fonte meio que nos deixa nesse ponto de reflexão, né? O legado do antropocentrismo e do humanismo é inegável. Eles liberaram um potencial humano incrível para descobrir, para criar, para transformar o mundo. A ciência moderna, a democracia, os direitos humanos, tudo isso tem raízes profundas aí.
A questão que a nossa análise acaba colocando na mesa e que parece ficar mais urgente a cada dia é como a gente pode continuar valorizando e usando essa capacidade humana única sem cair numa visão estreita demais que nos coloque acima de todo o resto. É aí que a conversa fica complexa mesmo. Sim. Como achar o equilíbrio, como conciliar essa nossa capacidade de moldar o planeta com a consciência cada vez maior de que a gente faz parte dele, que a gente depende de uma teia de vida que é frágil. Onde que está a medida justa do valor humano dentro do grande esquema das coisas, né? Ecológico, cósmico. Essa pergunta que começou a ser feita lá na Renascença, talvez nunca tenha precisado de uma resposta tão urgente, tão cuidadosa como agora. Fica aí para a gente continuar pensando.